Só que teve uma coisa específica. Tem um aluno questionando como que nós aqui da academia, né, do curso de turismo, podemos participar de uma maneira mais ativa, né? De repente algum mecanismo, vaga de estágio, como funciona essa dinâmica, né? O trabalho voluntário, como funciona, né? Aplicar pesquisa, quais são as necessidades de vocês como profissional, para estudante de turismo, né? E uma outra aqui, da Cássia, uma questão no sentido de os grupos que visitam o turismo na Serra, né, se vocês conseguem mapear as transformações que tem, no sentido de repente, o turismo, o estudo do meio, né, que eu acho que é uma grande demanda de vocês, se existe as visitas são atividades pontuais, ou se tem um projeto em torno daquela visita, se as crianças, os alunos, né, retornam para a comunidade, para fazer uma etapa 2, como que se dá essas visitas, tá? É isso, depois eu faço a última para a Gil, para a gente já finalizar. Bom, eu penso que vocês podem ajudar de vários aspectos, mas um em específico, nós temos um curso de formação com esses moradores. Eles passam por um processo de instrução, até para que eles possam canalizar todas as informações que eles têm. A gente está concluindo o módulo 4 agora, na próxima quinta-feira, às 17h30, na Rua do Alojamento número 160, ele vai ser concluído o módulo com conteúdo de economia solidária. E no início do mês de outubro, na segunda quinta-feira do mês de outubro, a gente vai iniciar o módulo sobre o contexto histórico. A gente vai falar sobre o país, sobre o estado, sobre a região, sobre Cubatão e sobre os bairros Cota. Então a gente vai do macro para o micro. Então, nesse tipo de conteúdo, vocês, academia, podem muito nos ajudar, buscando material, nas oficinas, mas a gente pode formatar isso também como fosse estágio, né? Aí tem a parte burocrática do Estado, mas depois, quando vocês forem lá, eu passo o passo a passo disso tudo, que essa parte de estágio formal já é um pouco mais complexo. Mas para desenvolver pesquisa, para fazer estudo de campo, essas coisas todas é um pouco mais fácil. Então vocês podem ajudar na monitoria dos grupos, passando orientações para os guias e conversando tudo isso, como as meninas fazem lá, é muito interessante. E aí trocar essas informações com os moradores, levar grupo, isso também é bem aberto. Lá a gente tem uma dinâmica de trabalho bem aberta, a gente está sempre com um leque de possibilidades para ser feitos, mas prioritariamente esse curso de formação, que eu penso que vocês poderiam ajudar mais. No segundo aspecto, quanto ao projeto que o TBC elabora, de receber o grupo e esse grupo retornar, a maioria das escolas nos procura para fazer estudo do meio, basicamente. Mas tem algumas escolas que querem fazer oficinas de artes ou de culinária, ou esse tipo. A maioria dos grupos, eles fazem atividades contínuas, então eles levam alunos do ensino fundamental até o ensino médio. Então o que a escola faz? No primeiro semestre, ele leva um bloco de estudantes, um grupo de estudantes, para tratar de um tema em específico. Por exemplo, a gente recebeu um grupo agora de 120 alunos que queriam fazer uma pesquisa sobre o caminho das águas na Serra do Mar. Então a gente fez uma trilha com eles. Esse mesmo grupo, ele vai voltar no próximo semestre, no começo do ano que vem, quando ele já passou de ano, de série, né? Para ver como que foi o estudo que ele realizou no ano passado. Então tem um complemento de informação. Então a gente faz a atividade em 2 semestres. Geralmente eles vêm no começo do mês, fevereiro, março, eles retornam no final do semestre, porque algumas vezes eles plantam uma árvore, eles fazem um desenho, e aí tem essa análise posterior de como que é feito isso. Isso dá para a gente um prazer gigantesco, porque ele veio, ele gostou do que ele fez e, principalmente, ele retornou com uma nova concepção daquilo. Porque muitos narram para a gente o preconceito que ele tinha de fazer o tour na Serra. Ele tinha um preconceito muito grande de vir para Cubatão, ele achava que ele ia ser assaltado, que ele ia vir na cidade, ele ia sair daqui com coceira, que ele ia ter um problema, uma gangrena, ele ia morrer. Eu vou em Cubatão, vou ter um problema muito sério. E quando ele volta, ele vê que tem pessoas iguais a ele. São pessoas que
tem na relação dele, no cotidiano dele. E essas pessoas recebem ele muito bem, e isso faz com que ele volte. Então é essa vivência que faz parte do nosso projeto. Gil, e agora para finalizar contigo, quando você fala, às vezes para algumas pessoas parece que é muito fácil, né? Ah, ela viajou, olha só que super tranquilo, né? Mas sabemos que não, né? Nem tudo foram flores. Nesse teu deslocamento, qual foi o maior perrengue, teu maior medo, né, ao longo dessas viagens? Eu acho que o que a viagem mais me ensinou foi a entender que não existe perrengue, que não existe problema. Existe mudança de plano. Então, eu não consigo às vezes mensurar qual foi o maior perrengue, porque, eu aprendi que eu posso contar com pessoas no mundo inteiro. Até as que não falam minha língua, até as que me entendem por sinal. Eu precisei muito de gente. Então, os problemas eles eram minimizados pelas pessoas que estavam por perto. Problemas práticos. Eu tive um assalto no Vietnã, mas foi uma coisa bem estúpida. Eu estava com uma bolsinha e passou um cara de moto e levou. Muito estilo Brasil, né? E eu tive uma tentativa de assalto na Etiópia. Mas de questões práticas, as pessoas me perguntam o que deu errado na sua viagem. Eu falo, gente, nada deu errado. Eu tive que mudar plano, às vezes tive, mas dar errado é uma percepção que a gente muda. Né? Não estou minimizando, eu não estou querendo fazer a blazer, né? Mas eu não voltei com nenhum trauma, eu não voltei com nenhum problema. As coisas deram muito certo, eu não tive problemas de assédio graves. Eu tive problemas de assédio, de não sei o quê, mas, por exemplo, em países que eu já aprendi a tolerar, vai para um país árabe, tá de saco cheio, coloca um fone que aí os caras param de falar na sua orelha. Mas assim, eu não tive nada que me causasse trauma. E quando eu tive um problema ou outro, eu contava muito com as pessoas. E todo mundo me ajudou demais. Demais. E eu queria também parabenizar assim, o Alex pelo trabalho dele. É um trabalho que eu comecei a reconhecer mais o valor quando eu tive a oportunidade de estar em comunidades recente. E eu percebi que tem outra coisa, que é, além da gente ir lá como turista, criar isso, a gente devolve a autoestima para essas pessoas. Você precisa ver a alegria dos índios em contar a cultura deles e ver aquilo sendo valorizado, do quilombo e contar, em poder compartilhar. Então a gente, às vezes, está compartilhando com essas pessoas mais do que dinheiro. A gente está compartilhando e valorizando o que eles têm para entregar. Né? E a minha agência vai tomar cada vez mais foco nesse sentido, e até por isso que eu entrei em crise existencial quando eu fui parar em Campos do Jordão no começo da agência. Mas que também me trouxe muitas alegrias, né, pela história que eu contei para vocês. Mas eu acho que a viagem faz a gente mais flexível, né? Cria esse tipo de troca e façam do turismo realmente alguma coisa legal de troca, e nunca esse apartheid que existe entre turista e população. Eu ainda me sinto... Eu viajei à Índia 15 dias por resort, que eu fui convidada lá pelo governo indiano, uma promoção que a galera votou e eu ganhei como... Nossa, o pessoal lá da DTEC votou tudo em mim, fiquei super feliz. O Gil até ia dar ponto na média que eu vou estar seguindo. E aí eu ganhei como representante brasileira para visitar 15 dias a Índia via resort. E aí, no final dos 15 dias, eu tive a certeza que aquele não é exatamente o meu caminho, né? De você se apertar da realidade. Então, façamos o turismo de experiência, que é o que eu acredito que o Alex veio trazer aqui para vocês. A gente não precisa cruzar o mundo. A gente pode ter experiências incríveis aqui do lado e gastando muito pouco. Bom, gostaria de agradecer imensamente a Alex e Josimara. Fazer uma última fala? Tem nem palavras para agradecer. Eu fico imensamente contente quando a academia ela abre a porta, as suas portas, para que nós que estamos ali na lida, no bate-cabeça do dia a dia, para que a gente possa ter esse tipo de contato. Eu, infelizmente, na minha época de faculdade, tive poucas oportunidades de conversar com profissionais e entender o que era feito isso. E, infelizmente, eu tive que ir para campo, bater a cabeça e trabalhar. Aqui na região, nós somos mais de 4.000 assistentes sociais. E, para minha surpresa, nenhum deles trabalha com turismo de base comunitária. Eu fiquei bem triste quando eu fiquei sabendo dessa informação, porque a gente trabalha com tantas coisas, e o turismo de base comunitária, que trabalha o fortalecimento
das pessoas, que trabalha a dignidade das pessoas, nós profissionais não estamos envolvidos com isso. Então eu fiquei bastante satisfeito, espero de fato ter colaborado com vocês. Se não, me procurem, Rua do Alojamento, número 160, eu estou lá de segunda a sexta, algumas vezes sábados, não domingo. Me procurem lá para a gente conversar um pouco mais, e se eu puder colaborar com a formação de vocês, estou sempre à disposição. Obrigado, boa noite a todos. Queria agradecer também, gente, porque é uma oportunidade, eu me sinto meio falando bem de igual para igual, assim, no sentido de uma pessoa que já teve aí, tanto como estudante do IF, como alguém da Baixada, de escola pública e tudo mais, e que hoje eu acho que encontrei um pouco do meu caminho. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês passarem a pensar qual é o caminho, para vocês tentarem realmente descobrir o que vocês gostam. Tem tanta possibilidade, e que vocês não precisam ter ideias megalomaníacas igual acabou acontecendo comigo, né? Eu vou até colocar um pedacinho aqui, já que eu acho que talvez dê para escutar, de uma última mensagem que eu recebi dessa menina que há 1 ano e pouco falou que ia se suicidar. Ela me mandou esses dias uma outra coisa, eu perguntei como ela estava, embora eu veja no Face que ela já está linda, maravilhosa. Mas olha que loucura, olha a diferença que vocês, turismólogos, podem fazer na vida de alguém. Onde é que foi isso, cara? Onde é o microfone? Não sei se vai dar, mas não vai, gente, mas é até bom que também não expõe a intimidade dela, mas ela disse assim, que tudo começou, né, naquele dia, a história que eu resumi para vocês, e que foi uma viagem que a gente achava boba para Campos do Jordão. Então tem essa responsabilidade que às vezes vocês podem estar mudando a vida de alguém, ou até a de vocês, por meio de uma coisa que o mercado ainda não reconhece como transformadora, mas que a gente